Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Deixa eu ver se o pastor Marcelo já está por aqui pra gente começar o nosso Somos Um, Universitários Missionários. Fala, pastor Marcelo, boa tarde. Graça e paz, irmão Nayan, graça e paz, nossos queridos ouvintes. Graça e paz, tudo bem? Irmão. Amém, tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Muito calor aqui em Pedro Canário, né? Um sol daqueles, mas Sim. Eu tô bem, tô no ar-condicionado aqui, tá tudo certo. Maravilha, aqui no Rio de Janeiro também bastante calor. Um sol para cada um, como se diz. Um sol para cada um, aí, muito bem. Pastor Marcelo, o tema de hoje, qual é mesmo? Me lembra aí? Amizade, não é isso? Amizade, a chave para a evangelização. Pronto, isso mesmo. Vamos falar sobre amizade, a chave para a evangelização nessa tarde maravilhosa aqui da 316. Eu já quero convidar você que está aí me escutando, nos acompanhando, para poder fazer o quê? Mandar aquela mensagem top aqui pra gente, para poder bater um papo, fazer uma pergunta pro pastor Marcelo. Já vai interagindo aí. 11 9 isso aí. 3003 0316. Isso aí. 11 9 3003 0316. Pastor Marcelo falou que responde qualquer pergunta, né, pastor? Exatamente. Eu posso inclusive responder com eu não sei, mas eu respondo. Mas responde. Isso mesmo. Então tá bom, vou soltar a vinhetinha que a gente vai começar agora. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Pois é, vamos nessa então aqui junto com o pastor Marcelo Santos nesse tema muito importante, principalmente para você que quer espalhar o amor de Deus para as pessoas. E aí você tem um amigo, você tem alguém que é muito próximo e você de repente tem até fica até sem jeito às vezes de falar com essa pessoa. Pois é, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, amizade, a chave para a evangelização. Pastor, é o seguinte, eu já começo com a pergunta para o senhor. Há pouco tempo a gente teve um programa aqui sobre evangelização e eu queria saber por que você resolveu voltar aí nesse tema hoje, né? Por que vamos falar sobre isso agora de novo? Isso mesmo, Nayan. Nós tivemos algumas semanas atrás, né? O assunto tenho dificuldade em evangelizar. Sim. E a gente falou bastante sobre esse tema e o programa de hoje é meio que uma continuação daquela conversa que a gente teve. É um 2.0. Isso aí. Exato. Por quê? Porque a gente terminou falando sobre evangelização. O resumo do que a gente fez, do que a gente falou nessa semana, nesse dia desse programa, foi que a chave para o discipulado, para o evangelismo, para a evangelização discipuladora é o relacionamento. Então nós ficamos por aí. Mas eu imagino que na cabeça de alguns ouvintes, quando eu falei que a chave é o relacionamento, talvez algumas pessoas tenham pensado assim, lascou-se, né? Porque eu tenho dificuldade com o relacionamento. E aí, como é que eu faço, né? Se eu já tenho dificuldade para evangelizar, e aí falam para mim que a solução para minha dificuldade em evangelizar é através do relacionamento, através da amizade, então eu continuo encrencado porque eu tenho dificuldade em me relacionar, eu tenho dificuldade em fazer amizades, né? E já que o nosso programa, nosso projeto Somos Um, Universitários Missionários, a gente tem esse desejo de espalhar em todo o Brasil um movimento de multiplicação de discípulos nas universidades, a gente entende que a universidade é um campo missionário que está branco para a ceifa e a gente quer incentivar os universitários cristãos a iniciarem esse movimento de multiplicação. Então, achei importante a gente enfatizar essa questão, né? Porque muitas pessoas não tem dificuldade alguma com a questão da amizade, com a questão do relacionamento, mas alguns pensam que a amizade é só para pessoas extrovertidas. Alguns pensam que a amizade é só para pessoas que têm um temperamento mais alegre, mais expansivo, e alguns se sentem incapacitados de iniciar um relacionamento discipulador por causa disso. Para essas pessoas, para esses irmãos, eu quero dizer que não precisa ficar aflito, porque a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador,
não tem a ver com quantidade, não tem a ver com quantos discípulos você faz, ou não tem a ver com a facilidade de você chegar para uma pessoa desconhecida no meio da rua e imediatamente começar a falar de Jesus para ela e imediatamente começar uma amizade com essa pessoa. Não, né? Você pode ter relacionamentos discipuladores do seu jeito, no seu estilo, certo, na sua personalidade, no seu ritmo, não é? Existem estilos diferentes, mas a gente precisa falar um pouco sobre isso, sobre a amizade, a chave para a evangelização, porque existem algumas dificuldades quando a gente fala de amizade que atingem todos nós, que atingem a todos nós que vivemos hoje, nessa época, nessa geração. Por exemplo, na antiguidade, né, na Idade Média, a amizade era uma coisa muito valorizada. Você vê vários poemas antigos e vários poemas medievais exaltando a amizade, exaltando o companheirismo, né, exaltando essa virtude, esse sentimento, né? Filósofos como Aristóteles falavam da amizade, exaltavam a amizade, e muitos textos antigos e medievais falam sobre isso. Mas quando começou o modernismo, quando começou essa época que a gente vive hoje, passou-se a valorizar o indivíduo, tá? Com o iluminismo, o indivíduo fica no centro. O importante é o indivíduo. E nós estamos hoje numa época que a gente chama de pós-modernismo, mas o individualismo, ele cresceu ainda mais. A gente vive numa geração em que tudo gira em torno do meu projeto, da minha visão. O tempo todo você é estimulado a pensar no que você precisa, no que você deseja, no que você tem a alcançar. E aí, nesse sentido, os amigos, a amizade, ela é vista ou como um alívio, um alívio cômico, digamos assim, para as lutas da vida. Você tem amigos para você somente espairecer, somente se divertir, somente relaxar. Ou as pessoas podem ver a amizade como uma coisa de interesse. O que eu tenho a ganhar com essa amizade? Sim. O que eu posso ganhar sendo amigo dessa pessoa? Aonde essa pessoa pode me levar? Ou seja, tudo ainda a serviço do individualismo, ou até mesmo, em alguns casos, a pessoa vê a amizade como um empecilho. Não, eu não posso perder meu tempo com tantas amizades ou com essa amizade. Eu não posso perder tanto tempo com essa pessoa porque eu tenho o meu projeto, porque eu tenho a minha vida, porque eu tenho o meu corre. E aí essa amizade é desvalorizada, ou como uma coisa menor, de pouca importância, ou como uma coisa que pode até me prejudicar. Então, isso aí é tão sério, essa visão individualista na sociedade moderna está tão presente que a gente vê isso até na igreja, né? Na igreja você vai muitas vezes no momento do louvor, e o que o dirigente do louvor fala em algumas ocasiões, em algumas igrejas, em algumas situações? Adore a Deus, feche seus olhos, não olhe para a pessoa que está ao seu lado, né? Esqueça da pessoa que está do seu lado, esse momento é só seu e Deus. Ora, se eu quero adorar só eu e Deus, eu fico na minha casa. Exatamente. Eu peço para Alexa, coloca um louvor aí, coloca um worship aí para mim, e eu vou ficar louvando sozinho. Se eu vou para o culto, é porque eu quero ter uma experiência de adoração comunitária. Não só eu quero, eu preciso, e Deus quer, e Deus deseja que essa experiência seja comunitária. Mas esse espírito individualista entrou tanto na nossa vida que a gente realmente se sente o centro do universo. E aí isso mata o espírito da amizade. Um certo autor falou uma vez falando sobre a guerra, né, a época da Primeira Guerra Mundial, que era aquela guerra de trincheiras, né, que se cavava a trincheira e os soldados ficavam ali. E aí um soldado então perguntou ao seu comandante: vem cá, quem é que vai ficar comigo? Quem é que vai ficar do meu lado na trincheira? E aí o comandante virou para ele: soldado, isso lá é importante?
E o soldado respondeu: isso é mais importante do que a própria guerra. Eita. Então, quem está do seu lado? Quem está do seu lado na trincheira? Quem é o seu companheiro de armas? Isso é fundamental, isso é importante. E aí a amizade, a gente precisa resgatar esse valor da amizade para superar esse utilitarismo de usar as pessoas para os nossos próprios projetos, né? E vencer esse individualismo que não valoriza a amizade como algo importante em si. Outro problema que a gente tem, e esse é mais recente ainda, porque o modernismo ele começou tem uns 300 anos, mas eu tenho um fator mais recente: as redes sociais. As redes sociais que, por um lado, facilitaram o contato, facilitaram você encontrar e reencontrar as pessoas, facilitaram, né, muitos amigos que eu não via há muito tempo, eu posso, a um clique de um botão, falar com eles. Por outro lado, as redes sociais criam uma ilusão, tá, de que de que nós estamos perto, quando nós não estamos. Porque a amizade, ela requer o olho no olho, ela requer o abraço, ela requer o ombro no ombro para chorar, ela requer o tempo gasto sem a preocupação, ela requer estar junto. E as redes sociais substituem o contato, e muita gente sente, acredita que está mantendo o contato porque está na rede social, mas não está. E aí, a cereja do bolo, veio a pandemia, que nos levou a ficar, necessariamente precisamos ficar isolados para deter o contágio, e aí levou as pessoas a ficarem ainda mais isoladas, né? E ainda menos tendo esses contatos. E aí, por conta de tudo isso, nós temos hoje uma necessidade de intencionalmente rompermos com tudo isso para a gente experimentar em plenitude o que é a amizade. Precisamos reaprender o que é amizade. Eu não sei se o senhor já teve pessoas que te falaram perto, assim, pessoas próximas até, pelo menos comigo tem algumas, falam com muito orgulho: eu sou uma pessoa de poucos amigos. Sou uma pessoa de poucos amigos, mas os poucos que eu tenho são verdadeiros. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, pastor. Eu acredito que existem níveis de amizade. Existe aquele amigo realmente, o amigo íntimo, o amigo para a vida toda, o amigo que você pode ligar às 3h da manhã e você sabe que ele vai te atender e vice-versa. Sim. E esses são poucos mesmo e são preciosos e devem ser valorizados. E existem amigos com quem você tem um pouco menos de amizade, e existem os colegas, que podem ser muitos, né? Sim, sim. Então existem sim níveis de amizades, mas é importante você ter pelo menos alguém que você tenha esse nível de amizade mais profunda, e outras pessoas com que você tem um nível intermediário, digamos assim. Eu acredito nisso. E o que é amizade? O que a Bíblia ensina sobre a amizade, pastor? Isso, que é amizade, né? O C.S. Lewis, ele escreveu no livro Os Quatro Amores. Olha ele com o C.S. Lewis de novo. Olha ele aí de novo, né? E aí ele fala, né? Nesse livro Os Quatro Amores, ele fala sobre o amor eros, sim, né? sim. O amor erótico, o amor ágape, o amor philos, que é o amor o amor da amizade, e o amor da afeição, né? E aí ele fala, o Lewis, que a amizade é o menos natural dos amores, né? Por quê? Porque o amor eros, ele tem um componente instintivo, né? Você é atraído pelo sexo oposto, você sente o desejo. Por quê? Porque é um instinto colocado por Deus para a procriação da espécie, né? O amor, a afeição que você tem por um filho, por exemplo, também tem um aspecto instintivo, que até os animais têm também, de proteger a sua prole, né? De cuidar da sua
de quem está perto, de quem você gerou, né? Aquele cuidado. Por isso a gente tem esse instinto de olhar para um bebezinho e ficar e tal. A gente tem esse instinto mesmo de proteger, de cuidar, né? Mas a amizade não. A amizade não tem uma função biológica ligada a ela. A pessoa pode viver a vida toda sem ter amigos e isso não muda nada biologicamente, nem para ela, nem para a espécie humana. Uhum. Você anda com um amigo e você fica junto com um amigo porque você gosta, porque você sente a alegria de estar junto. É um fim em si mesmo, digamos assim. Por que você vai encontrar com ele? É para aprender alguma coisa? É para crescer? Não, é porque eu gosto de estar com ele, né? E aí na Bíblia a gente vê vários exemplos de amizade, né? Uma delas é a mais famosa delas, Davi e Jonatas, né? E olha só, a história de Davi e Jonatas e a nossa reação a ela mostra como a gente tem dificuldade hoje em dia com a amizade, né? Para nós, a amizade entre dois homens, por exemplo, ela se tornou uma coisa tão estranha, tão esquisita, que quando a gente olha por relato de Davi e Jonatas, muita gente de fora da igreja verbaliza isso, e muita gente dentro da igreja não verbaliza, mas pensa que aquilo ali tem alguma coisa homossexual ali, né? Porque Davi e Jonatas não têm vergonha de se abraçar, de se beijar, e Davi faz poemas para Jonatas falando de como era grande a afeição que ele tinha por ele. Eles fazem aliança. Jonatas prejudica a si mesmo e a sua expectativa de herança por causa de Davi. Davi faz juramentos a Jonatas. E a gente está tão distante desse sentimento puro da amizade que a gente olha com maldade, que a gente olha, tem uma coisa estranha aí, tem uma coisa esquisita, mas não, é simplesmente isso, amizade. Eles se firmaram uma aliança de amizade por um gostar do outro. Outro exemplo que a gente vê é Jesus e seus discípulos, né? Lá em João capítulo 1, versículo 38 e 39, nós lemos, né, o encontro ali dos primeiros discípulos de Jesus, né? Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Olha o que Jesus faz, né? Jesus não dá uma palestra, Jesus não faz um teste vocacional, Jesus não faz um teste de aptidão, uma prova. Jesus simplesmente diz: vamos passar um dia comigo, vamos dar um rolé, vamos lá em casa, né? E aí eles simplesmente passam o dia com ele, né? Em Marcos 3,14 está escrito: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Os apóstolos, os 12, eles foram chamados em primeiro lugar para estar com Jesus e em segundo lugar para pregarem, né? Jesus, então, ele tinha uma relação com seus discípulos antes de uma relação de missão, antes de uma relação de discipulado, de ensino ou mesmo de salvação. Era uma relação de amizade. João 15:15, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para o Pai. E também o 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Um outro exemplo que a gente vê de amizade na Bíblia, né, são os amigos e os companheiros de Paulo, né? Paulo, ele fala muito sobre os seus amigos, né? Fala muito sobre os seus companheiros. Em Romanos 16, né, nós temos várias saudações de Paulo
aos seus amigos, né? Começando no versículo 3, são aquelas partes da Bíblia que a gente costuma pular, né? Ou que a gente costuma ler bem rápido. Sim. Mas se a gente ler com cuidado, a gente vê muita coisa preciosa. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. A gente vê e a lista continua, e ele vai falando, e com cada um ele tem uma história. Com cada um ele diz algo. Vocês, fulano e fulano, arriscaram a vida por mim. Fulano e cicrano são os primeiros que se converteram em tal região. Fulano e cicrano são compatriotas judeus como eu e me ajudam a evangelizar os judeus. E cada amigo tem uma história, cada amigo tem um perfil, cada amigo tem algo ali por trás, e dá vontade, quando a gente lê, dá vontade de a gente pegar uma máquina do tempo e saber mais. Quem são esses amigos? Como é que era esse Amplíato? Quem era esse Andrônico? Né? Saúdem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. E vai, né? Uma lista de amigos. Outra lista parecida está em Colossenses 2, 19, de 19 a 30, né? Aí a gente vê Paulo falando mais detidamente sobre dois amigos dele. Eu tava olhando aqui, enquanto você acha aí, eu tava olhando aqui aquela história que tá escrita em Marcos e Lucas também, dos homens que levam um amigo paralítico para Jesus, né? Quer dizer, na verdade, isso não especificamente amigo, não, a Bíblia não relata dessa forma, mas eu já vi muitos pregadores usarem, né? Esse assunto de amizade usando esse texto, porque são pessoas que levam o homem até Jesus, né? Então a amizade de verdade é aquele que te aproxima de Jesus, enfim, né? Nessa pegada. Com certeza, eles foram amigos porque eles tiveram um guarda. Amigo é isso, amigo é alguém que se esforça pelo outro, sem esperar recompensa nenhuma. Eles não tinham nada a ganhar com aquilo, mas pelo bem do seu amigo, eles fizeram aquilo que o amigo não podia fazer por eles, né? Filipenses 2, 19 em diante. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Aqui a gente vê no exemplo de Paulo uma coisa que muita gente tem dificuldade, é elogiar. Paulo aqui está se rasgando em elogios, e elogios sinceros, falando realmente do valor que Timóteo tinha, do quanto Timóteo era importante para ele, era uma pessoa que se preocupava com os interesses dos outros. Ele tem orgulho de ter um amigo assim. E às vezes a gente tem amigos, a gente gosta da pessoa, a gente admira a pessoa e a gente não fala. A gente só deixa para falar no funeral, né? Então é uma dica aí do Espírito Santo pra gente. Se você tem amigos, se você tem pessoas que você admira, fale para ela, fale dela para outras pessoas. A gente tem tanta facilidade de falar mal dos outros, né? Por que não falar bem? E aí tem outro amigo, Epafrodito, a partir do versículo 25. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhe de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim.
para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Aqui Paulo está falando desse companheiro, esse amigo Epafrodito, e que ele disse que Epafrodito ficou muito doente, quase morreu, mas que a cura dele foi uma misericórdia de Deus para Paulo. Paulo está falando, olha, Deus sabia que eu não ia aguentar perder o Epafrodito. A gente às vezes tem uma imagem de Paulo com uma pessoa difícil, não é verdade? Sim, com uma pessoa de poucos amigos, uma pessoa aquela pessoa ríspida, carrancuda, mas a gente carrancuda, séria, que só falava de coisas sérias o tempo todo. Isso. Mas nas cartas dele a gente vê que ele era uma pessoa com muitos amigos profundos, amigos íntimos, amigos com quem ele dividia a vida, compartilhava as fraquezas, as necessidades, e que ele se alegrava com esses amigos e se orgulhava deles. Então, são ensinos para a gente levar para a nossa vida a respeito do valor da amizade. De maneira mais direta, a gente tem alguns outros textos que falam sobre amizade, como Provérbios 17:17. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade, Ou como dizem outras traduções, o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Ou seja, no momento normal você tem um amigo, mas no momento da dificuldade, essa é a oportunidade do amigo se tornar um irmão, de estar próximo de você. Provérbios 27, 5, 6 e 17. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. E aqui tem uma outra dimensão importante da amizade, que é quem é amigo de verdade chega para confrontar muitas vezes. Sim, verdade. Tem gente que só confronta, como a gente falou, tem que elogiar também. Mas a amizade também inclui você chegar, meu irmão, você está vacilando. Exato. Que isso, meu querido, não vai por aí não. Isso é fundamental na nossa vida. É por isso que a gente diz, pastores, líderes, você precisa ter amigos, Você precisa ser mentoreado, você precisa ter alguém a quem você preste contas, mas você também precisa de amigos, alguém que esteja, digamos assim, que te olhe olho no olho e te diga, meu querido, isso aí, se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Quantos erros teriam sido evitados ao longo da história da igreja se a gente tivesse mais amigos, se a gente tivesse mais gente que desse um cascudo na nossa cabeça de vez em quando e fala, para de bobeira, rapaz, larga de bobagem, como o ferro afia o ferro, assim um amigo auxilia o outro, E aí tem o texto de Eclesiastes também, é melhor serem dois do que um, que fala sobre a importância aí dessa amizade, essa amizade sincera, verdadeira, essa amizade que une realmente os laços das pessoas. Muito bem, 3h34. Estamos conversando aqui com o pastor Marcelo Santos no nosso quadro Somos Um, Universitários Missionários. Pastor, antes da próxima pergunta, deixa eu mandar um abraço aqui rapidamente pro pastor Lucas. Ele é daqui de Pedro Canário mesmo, na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Camata, aqui em Pedro Canário, tá lá nos escutando, tá acompanhando a programação nesse exato momento. Pastor Lucas, muito obrigado pela sua companhia, faz parte aqui também da nossa associação de pastores da cidade, a gente tá sempre em contato aqui, é uma bênção de Deus aqui, nossa cidade chegou há pouco tempo, seja bem-vindo sempre, viu, pastor Lucas, obrigado pela audiência. Agora 3h35, deixa eu dar uma olhadinha se tem perguntas aqui já, pastor. Isso, vamos ver o que o povo está perguntando. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, é porque o Romeu fez uma operação aqui, rapaz, e aí o nosso WhatsApp ficou bem congestionado, aí eu tô tentando aqui identificar as mensagens que estão chegando aqui pra gente. Bom, a Ângela, que consegui pegar aqui a mensagem da Ângela, ela é da PIB em Ibitioca, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ela colocou assim, deixa eu ver aqui, estou há uns dias sem ouvir a rádio, mas hoje resolvi sintonizar novamente. Ângela e a filha dela já de 6 anos que tá lá ouvindo. E ela ainda completou dizendo, eu acho que entre Jonatas e Davi,
Houve um amor sinceramente de irmãos unidos que se amam verdadeiramente. Já entre Jesus e seus discípulos foi muito maior. Houve uma afinidade completa entre Criador e suas criaturas. Alma reconhecendo seu Criador. Eu nunca consegui ver Paulo como ríspido, pelo contrário, eu vejo tanto amor nas cartas dele, até nas repreensões dele eu vejo muito cuidado e amor. Aí, ó, bem observado. Verdade. Muito bem observado. Verdade, também. Verdade. Porque repreender é um ato de amor também. Claro. A gente esquece disso, né? Sim, sim. A gente esquece que é necessário muito amor e muita coragem para você chegar para uma pessoa, no particular, em primeiro lugar, né? Sim, sim. Chegar para ela, porque dá trabalho, porque você corre o risco da pessoa não compreender, você corre o risco da pessoa se arrepender, se aborrecer com você, e aí você fica, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Mas deixar pra lá não é uma atitude de amor. Se você vê que o seu amigo, que o seu irmão está errando, está pecando, está se desviando, é uma atitude de amor você repreender, sim. A irmã está bem correta. E em Jesus a gente vê todos os tipos de amor, né? Todas as cores do amor. O amor de pai, o amor do Criador, o amor da compaixão, o amor da entrega, o amor da amizade. Está tudo ali, realmente. Verdade. Manda um abraço aqui pro Gabriel Vilarinho. Ele tá em Uberlândia, Minas Gerais, mas é daqui de Pedro Caná, da nossa comunidade, da Igreja Batista Aliança com Cristo, tá lá acompanhando a gente. Obrigado, Gabriel, pela sua companhia, meu irmão. Foi lá a trabalho, tá acompanhando a gente. A irmã Flor, ela é da Igreja Batista Bereana de Zé Pedro, Maranhão. Cidade Bacabeira. Pronto. Obrigado, irmã Flor, pela sua audiência com a gente. Deixa eu ver quem mais está mandando mensagens aqui pro pastor Marcelo, pelo 11-9-3003-0316. Aqui, ela tá dizendo o seguinte: a irmã Nildete de Jesus. Isso. Ela colocou assim: uma pessoa que não fala com você na igreja não pode ter um problema que corre para você. Isso é amizade? Opa! Ela falou que não olha na sua cara na igreja, fala sem olhar. Bom, bem confuso aqui, né? Bom, inicialmente ela disse: uma pessoa que não fala com você na igreja, mas não pode ter um problema que corre pra você. Isso é amizade? Acho que aí dá pra gente responder. Sim, me parece ser um caso de uma pessoa que só se aproxima quando precisa. Né? Só se aproxima de você quando tem uma necessidade. Eu acho que não é uma amizade, é alguém que está te explorando, mas você pode ser amiga dela no seguinte sentido: quando ela te procurar e tiver necessidade, você ajuda, você faz o que ela precisa, você... como Jesus falou, a gente deve fazer isso até com o inimigo, né? Mas aí quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo na vida dela e ela estiver novamente não olhando na sua cara na igreja, aí você chega e faz o papel de amigo e diz: minha irmã, vem cá, me explica pra mim, por que você faz isso, por que você não me olha e tal, você acha isso uma atitude correta e tal? E deixa essa pessoa pensar, né? Jesus falou: se seu irmão pecar e você o repreender, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. É verdade. Então, quem sabe é uma oportunidade. A Miriam Rezende, da Primeira Igreja Batista em Coelho da Rocha, Rio de Janeiro, colocou aqui. Na verdade, ela tem duas perguntas, pastor. A primeira é: como fazer amizades com pessoas introvertidas? E a segunda pergunta é um pouco diferente: como falar com um amigo que a amizade dele está sufocando com a necessidade de estar sempre juntos? Consegue responder as duas aí, pastor? Eita, vamos lá. Desafiadora, essa segunda aí é desafiadora, hein? Sim, são bem diferentes, né? A pessoa introvertida, ela tem o tempo dela. Sim. E a pessoa introvertida não é alguém que não gosta da amizade, não é alguém que não quer ser amigo, mas é alguém que anda com muita cautela no terreno da amizade. Talvez um medo de ser magoado,
talvez um medo de ser inconveniente, né? Então, é perfeitamente possível fazer amizades com pessoas introvertidas. É só uma questão de tempo, é uma questão de paciência, constância, e à medida que você mostra para essa pessoa que você é alguém confiável, que você vai poder entrar no mundo dela sem destruir o mundo dela, sem bagunçar as coisas, ela vai abrir o seu coração. E normalmente as pessoas introvertidas são as pessoas com uma amizade muito intensa, muito profunda, muito leal, né, e muito duradoura também, né? Sobre a pessoa que está sufocando, né? Como é que é a pergunta? Como falar com um amigo que a amizade dele está sufocando com a necessidade de estar sempre juntos? Aquela pessoa que quer estar sempre junto, toda hora quer estar com a pessoa, e, enfim, aí você tem que, né? Ô, meu irmão, segura aí. Isso, tá me parecendo que talvez esse seja o caso de uma carência afetiva, né? Isso, Tem pessoas que por alguma razão elas é o contrário do introvertido, né? O introvertido, ele é alguém que está muito bem consigo mesmo e ele não tem muito essa necessidade de se abrir para o outro. E a pessoa muito extrovertida, nesse caso, ela precisa tanto do outro que está o tempo todo nessa carência, nessa necessidade. E é muito delicado mesmo o que dizer para essa pessoa, né? Porque qualquer coisa pode ser interpretada como não gosta de mim, não me quer na vida dela, e aí vai magoar e etc. Agora, o que se pode fazer? Sim, pode completar. Acho que um caminho seria ajudar essa pessoa a ver e perceber essa própria carência dela, né? A ver e perceber assim, por que eu preciso tanto de companhia o tempo todo, né? Fala para sua amiga, né? Por que você não pode ficar sozinha com você mesma às vezes? Por que você tem a necessidade tanto do outro? Por que está te impedindo, né? Levar essa pessoa a uma reflexão, levar essa pessoa a um autoexame, né? Fazer algumas perguntas que levem talvez ela pensar em fazer uma terapia de repente para ver como ela está, se ela está sendo realmente passando por uma necessidade, uma dificuldade emocional, né? Mas é uma coisa que realmente demanda muito tato e muita paciência para a pessoa não entender que você não gosta dela, a pessoa não entender que você está desprezando a amizade dela, né? É complicado. E pode acontecer também, esse comportamento, na verdade, pode ser de uma pessoa que talvez ninguém deu atenção, talvez ninguém deu uma importância, aí você vai lá e faz isso, diferente de todos os outros, e aí pronto, essa pessoa ela te dá uma importância tão grande por você ter dado uma atenção, por você ter acolhido de alguma forma, que de fato ela cria ali um sentimento muito bom por você que quer estar contigo a todo tempo. Eu já passei por esse tipo de situação, de pessoas que são às vezes desprezadas por outras, e quando encontra um que abraça, aí pronto, essa pessoa quer estar com essa, quer estar com a gente o tempo todo. Você se torna tudo na vida da pessoa, né? Fica quase uma idolatria. É por aí, por aí. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que conversar com bastante cautela para não ferir a pessoa. É verdade. 3h45. Tem outras mensagens chegando aqui, mas a gente vai ter que seguir com as nossas perguntas aqui que a gente já tinha pré-estabelecido, até mesmo para poder a gente não embolar muito aqui a questão do tempo. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, pastor: como é que a gente consegue então conciliar a amizade, que é uma coisa espontânea, com o mandamento de fazer discípulos? Não é incoerente falar de intencionalidade aí na amizade? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Sim, muita gente tem essa dúvida, essa questão, né? Quando a gente fala em igreja multiplicadora, quando a gente fala que precisamos ser intencionais nas nossas amizades, precisamos ser intencionais em nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos
levem as pessoas a conhecer a Cristo, a se tornar discípulos de Cristo. E aí a pessoa questiona, mas a amizade não é uma coisa espontânea? A amizade não é uma coisa natural? Como é que cabe intencionalidade nessa questão da amizade? Não fica parecendo, algumas pessoas podem pensar que é uma falsa amizade, que você está se aproximando da pessoa para ter uma amizade, quando o seu interesse, na verdade, é que ela conheça Jesus, né? Eu creio, Nayan, que só é incoerente a gente pensar na intencionalidade na amizade se a gente pensar que o discipulado é apenas uma tarefa, apenas uma atividade, uma obrigação. Muita gente faz discípulos, muita gente evangeliza, entra na tarefa de fazer discípulos porque Jesus mandou. Jesus mandou, é uma ordem, então eu tenho que fazer discípulos. É uma ordem e eu não quero me sentir culpado, eu não quero me sentir carregado de culpa porque eu não estou evangelizando ninguém. Eu tenho medo de ser castigado por Deus, tenho medo de me apresentar de mãos vazias no dia do juízo final, Ou ainda, eu faço discípulos porque eu tenho um líder que me cobra. Eu tenho um líder que está ali me cobrando número de visitas, e número de estudos bíblicos, e números de discipulados, de batismos. Nesse caso, sim. Nesse caso é incoerente, porque você está tratando o discipulado como uma tarefa. E aí, dentre as tarefas, dentre as atividades que você tem, entra a amizade, entra um relacionamento. Aí esse relacionamento não é algo natural. Esse relacionamento você está tendo apenas para cumprir uma determinada tarefa, para dar um check no quadradinho de tarefas que você tem no dia e para você deitar na cama com a consciência tranquila. Eu falei com o seu João da padaria sobre Jesus, então eu chamei ele para minha casa, fiz a minha tarefa. Aí fica realmente incoerente, porque o relacionamento, a amizade está servindo a um interesse alheio a ela. Sim. Mas a gente precisa rever o nosso conceito de discipulado e de evangelização. Não é para ser uma tarefa que fazemos, não é para ser uma obrigação. Vamos olhar para Jesus. Ele veio a nós, Ele intencionalmente se tornou um de nós. Ele intencionalmente nos amou e nos buscou. Intencionalmente ele se relacionou com a gente. Ele morreu por nós e passou a vida dele para nós. E aí ele nos envia para nós fazermos o mesmo. Quando a gente entende o discipulado como a continuidade da obra de Jesus em nós, aí muda de figura. O discipulado não é algo que eu faço, não é uma obrigação que eu cumpro, mas é a expressão da vida de Cristo em mim. Jesus vive em mim e essa vida dele em mim não cabe em mim. E essa vida ela vai transbordar em todos os meus relacionamentos. Essa vida vai transbordar em tudo que eu faço, em tudo que eu digo. Quando eu estou assistindo TV, quando eu estou jogando futebol, quando eu estou estudando, quando eu estou conversando, rindo, brincando, essa vida de Jesus está passando, está se transmitindo. E aí, essa é a diferença entre intencionalidade e interesse. Quando eu falo em amizade por interesse, eu estou colocando duas coisas opostas em contradição. De um lado está a amizade, de um lado está o interesse. Mas quando eu falo de intencionalidade, eu estou falando de duas, como se fossem duas linhas de um trem. Os dois convergem para a mesma direção. Ao mesmo tempo em que eu quero me relacionar porque eu amo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu quero me relacionar com ela, mas eu quero me relacionar com ela para sempre. Ou seja, eu quero que ela vá para o céu. Eu quero que ela conheça o meu melhor amigo. Então, são intencionalidades que se cruzam, que se completam, que se complementam. Tem um livro
que eu li há muito tempo atrás, falava sobre, acho que era evangelização natural o nome. E aí a autora do livro, ela estava contando que ela estava na praia, junto com uma outra moça que não era cristã, e chegou um rapaz que era cristão, que era evangelista, que era missionário e tal. E aí eles estavam ali conversando sobre muitas coisas, aí o rapaz, a moça, a autora do livro, apresentou a moça que não era crente para o outro rapaz, e ele começou perguntando: você é cristã? Você nasceu de novo? Não. E aí o rapaz fez todo o plano de salvação com ela, fez apelo, fez tudo isso, seguiu todo o programa, todo o cronograma. Certo. Aí a moça não fez a oração, não aceitou o apelo que ele fez, levantou um pouquinho para fazer alguma coisa. E aí o rapaz todo orgulhoso, né, falando assim: você viu? É assim que se faz, é assim que a gente tem que evangelizar, a gente não pode perder as oportunidades. Aí a moça apenas perguntou para ele assim: deixa eu perguntar uma coisa, qual é o nome dela mesmo? Aí ele: não sei, não gravei. Então, esse é um exemplo do que não deve ser, né? Era alguém que estava focado em cumprir um programa. Eu preciso evangelizar, vou despejar tudo que eu sei do evangelho nessa pessoa. Mas não se interessou nem mesmo por gravar o nome da pessoa. Não se interessou nem mesmo por entender que tinha uma pessoa ali, tinha um ser humano com uma história, com uma vida. Ele não interagiu com essa pessoa, ele apenas estava ali cumprindo uma obrigação. Então, por isso, né, a gente pode construir amizades que conduzem ao discipulado, quando a gente entende o que é de fato o discipulado, que não é estudo bíblico, não é um programa, mas é vida sendo transmitida para outra vida. Maravilha. 3h52, o Rafa Kutiski, ele é lá de Londrina, no Paraná, da Igreja Batista, bairro Aeroporto, tá dizendo aqui o seguinte, pastor Marcelo: tem sido muito necessário esse desenvolvimento de amizade, de irmandade mesmo, real, verdadeira entre os irmãos. Tenho entendido que muitos homens, não generalizando, não frequentam os bares pela bebida e sim pelo ambiente que acaba sendo criado ali. Temos tido a graça divina de ter formado um grupo aqui na Igreja Batista do bairro Aeroporto, em Londrina, às quintas à noite, que é descontraído quando precisa ser, mas há momentos de abrir o coração, de ser exortado, de ter liberdade de exortar também. E aí ele completa dizendo: ao meu ver, pastor, com esse ambiente de amor, exortação, perdão, consolação e restauração, é um dos fatores que torna a igreja imbatível. Um exército que luta junto, não um contra o outro, que não abandona seus feridos, mas que possibilita sua reintegração, e que juntos, um se apoiando ao outro e todos em Cristo, marchando até o fim. E aí ele aproveita também aqui para mandar um abraço pro grupo dos homens lá da Igreja Batista do bairro Aeroporto, em Londrina. Boa reflexão aqui do Rafa, né, pastor? Perfeito, é isso mesmo. E o que ele fala do bar é isso mesmo, né? O que aqueles homens estão buscando ali é amizade, é companheirismo, né? E por isso que é preciso criar realmente, ter esses espaços de amizade, de companheirismo, não necessariamente fazendo um estudo bíblico, mas às vezes fazendo um churrasco, um futebol, né? Ou eu estou falando como homem, né? Aquilo que homens gostam de fazer juntos, mas as mulheres fazendo aquilo que elas gostam de fazer juntos também, né? Porque é muito inerente a nós, muito necessário. A gente tem essa necessidade mesmo da amizade. É isso aí. Show de bola. Seguindo aqui então, 3h55 no nosso Somos Universitários Missionários com o pastor Marcelo Santos. Pastor, é o seguinte, o que a gente vai perguntar para você agora é o seguinte: como isso se dá na prática? O senhor falou aí, né, da questão da gente ter essa sabedoria, como intencionalizar a evangelização, o discipulado com os nossos amigos, e como que a gente consegue fazer isso na prática? Isso, vamos lá. Não existe receita de bolo, como já deve ter dado para perceber, não é um programa de X passos para você fazer, né? Porque é algo
natural, é algo espontâneo, intencional, mas espontâneo. Sim. Mas há alguns princípios para seguir, tá? Primeiro e mais importante deles é cultivar sua amizade com Jesus. Se a sua amizade com Jesus não estiver bem, tudo mais vai dar errado. Ou seja, aquilo que a gente já falou nos nossos 2 últimos programas. No último programa a gente falou sobre a oração, a importância da oração, e no programa anterior sobre a Bíblia, a importância de ser corrigido, revisado, revisitado pela Bíblia. Então você precisa ter o seu tempo de devoção, você precisa andar com Jesus, como diz lá em João 15, não é? Eu vos chamei para ser meus amigos, né? Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então a gente tem que andar com Jesus, porque aí a vida de Jesus vai estar bombando dentro de nós. A partir daí, é preciso sair do próprio mundo e se importar com o outro, né? Como Filipenses 2, 3 e 4 diz, não olhe apenas para os seus interesses, olhe para o interesse do outro, né? Se importe com o outro, olhe ao seu redor, veja as pessoas necessitadas, veja as pessoas carentes, as pessoas precisando, saia do seu mundo, saia, essa frase batida que todo mundo fala, da zona de conforto, né? Olhe ao seu redor e estenda a mão. Gálatas 6:2 fala para dividirmos as cargas uns dos outros, né? Interesse-se genuinamente pelos problemas das pessoas, interesse-se genuinamente pelas lutas que a pessoa está travando e se ofereça para ser essa mão amiga, para cuidar, para amparar. Ouça, a gente vive num mundo em que todo mundo quer falar e pouca gente quer ouvir. Então ofereça os seus ouvidos para as pessoas, né? Ame, esteja disposto a perdoar, porque em Colossenses 3, 12 a 15 fala sobre o perdão, né? Fatalmente você vai ter que perdoar várias e várias vezes, fatalmente você vai ser ferido, né? Quem ama, quem inicia qualquer tipo de relacionamento está aberto à possibilidade de ser ferido, então você vai ter que perdoar. Caminhe com quem quiser caminhar. A amizade e o discipulado são decisões mútuas. Não se imponha. Quando Jesus fala para não jogar pérolas aos porcos, ele está falando isso. Nem todo mundo vai querer ser seu amigo. Nem todo mundo vai querer ser seu discípulo. Nem todo mundo vai querer ser discípulo de Jesus. Sim. Fique com isso em mente e não fique se cobrando uma coisa que não está no seu controle, que não está no seu poder. Você oferece a amizade, você se oferece em amizade, mas se a pessoa não quiser, paciência, né? Parte para outro. Tá? E aí, seguindo esses princípios, você vai caminhando, você vai andando com as pessoas e você vai tendo níveis de conversa. Como eu falei que existem níveis de amizade, existem também níveis de conversa numa mesma amizade. Sim. Tem a conversa da generalidade. Tá quente hoje, né? E tal, mas amanhã vai chover. Tem a conversa um pouco mais profunda que tem a ver com afinidade. Eu gosto dessa série. Eu gosto dessa série. O Fluminense perdeu hoje. E tal, não sei o quê. A coisa que você gosta e que você não gosta. Tem um nível mais profundo ainda, que é da intimidade, né? O sofrimento que a pessoa está passando. Que isso aí a gente só encontra realmente na amizade, não só no coleguismo, né? Rapaz, tô com esse problema aqui, o professor tal tá pegando no meu pé, eu não sei se eu continuo aqui nessa faculdade, se eu tranco, se eu vou para outro, meus pais estão se separando. Intimidade. E aí, mais profundo ainda que a intimidade, a espiritualidade. Vai chegar um momento em que a pessoa vai se abrir para falar do que ela crê ou do que ela não crê, do que ela gostaria de crer, e você vai poder compartilhar o mais íntimo de você, que é Jesus. Nisso tudo, você deve ficar atento ao Espírito Santo para não perder as oportunidades que forem surgir para você entrar com o Evangelho. Mas eu já aviso desde já, aviso de spoiler. Manda. Você vai perder algumas oportunidades. Algumas oportunidades você vai perder. Não tem problema. Você tenta de novo e você vai de novo. E o Espírito Santo vai te usar, tá? Nisso aí, Nayan, é importante também diferenciar pessoas fechadas que só querem discutir de pessoas em dúvida que estão buscando.
Tem gente que está sinceramente buscando algo, alguém pode estar buscando no bar, pode estar buscando na festa, pode estar buscando na droga, mas está buscando. E quando você fala de Jesus, essa pessoa vai perguntar, essa pessoa vai querer saber, mas vem cá, isso é real mesmo? Como é que é? Fala sobre isso. Você dá atenção para essa pessoa. Mas tem gente que está fechada e tem gente que só quer discutir, só quer argumentar. Nesse caso, siga o conselho da palavra de Deus e não perca tempo com esse tipo de pessoas. Tá? E aí, ao fazer isso, você vai mostrar em sua vida o que é ser um discípulo de Jesus. Você vai mostrar, se você está praticando a oração, você vai mostrar o que é uma vida de oração. Se você está praticando fugir da tentação, você vai mostrar, a pessoa vai ver na sua vida como você foge da tentação, como você lida com o sexo oposto, como você lida com o dinheiro. Tudo isso vai se fazendo e vai se dando enquanto você caminha, enquanto você está nesse relacionamento com essa outra pessoa. Muito bem, 4h01 agora aqui na sua rede 316, 4h01. Pra gente poder finalizar, pastor, tem mais uma pergunta aqui que ela é muito importante também, mas muito importante mesmo. E eu queria que você falasse pra gente justamente sobre quais são os cuidados que a gente tem que ter quando entramos numa amizade evangelística. Isso aí, né? A gente não poderia terminar sem falar sobre isso, porque existem cuidados que são necessários, existem perigos nessa caminhada, tá? A primeira coisa, o primeiro cuidado, né, que eu recomendo para todo mundo é: você precisa ter amigos cristãos. Para você ter uma amizade evangelística, para você ter uma amizade discipuladora, antes você precisa ter uma rede de proteção. Você precisa ter amigos cristãos. Porque se você só tem amigos que não são cristãos, não tem jeito, meu querido. Você vai ser influenciado. Eu não estou falando isso com derrotismo, eu estou falando um princípio de vida que está descrito na Bíblia. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Então, você vai com toda boa vontade querendo influenciar, mas se você não é influenciado por alguém, se não tem ninguém junto com você te influenciando para o bem, você vai acabar sendo influenciado para o mal. Você precisa, como se você estivesse descendo ao fundo do mar para resgatar alguém que está se afogando, ou resgatar um tesouro lá no fundo do mar, mas você precisa da roupa de mergulho, você precisa do escafandro, você precisa do tubo que te leva, que te dá oxigênio, senão vão ser dois afogados, tá? A rede de proteção da comunidade também é necessária porque existem pessoas com grandes dificuldades, né? Eu lembro da pergunta da Miriam mais cedo hoje, que ela falou de uma pessoa carente, de uma pessoa que até sufoca com a sua necessidade de amizade. Existem, Nayan, pessoas que são muito feridas. Existem pessoas que passaram por muita coisa em sua vida e que se tornaram pessoas problemáticas. E aí você mencionou isso também. Quando a pessoa encontra alguém que lhe dê atenção, ela despeja tudo em cima de você. Então você que está ali, você precisa de uma rede de proteção. Você precisa de alguém para dividir até mesmo a carga dessa pessoa, para andar junto com essa pessoa, para dividir um pouco. E para você também ser amparado, para você também ser ouvido, para você também ser cuidado, tá? Existem muitos casos, Nayan, de burnout, né? Síndrome de burnout, que é o esgotamento, a estafa. Isso acontece muito com líderes religiosos, isso acontece muito com pastores, com esposas de pastores, com missionários, com seminaristas, porque você se doa tanto, se entrega tanto e não tem quem te cuide, aí você se esgota, você fica só o pó, fica doente mesmo. Tá? Então tem que ter alguém para dividir esse fardo com você, tem que ter um grupo de cristãos, tem que ter uma igreja te apoiando, tem que ter um pequeno grupo, um discipulador, alguém. Tem um outro perigo também que a gente tem que tomar cuidado, que é a máscara da invulnerabilidade. A pessoa às vezes entra num relacionamento discipulador e ela acha que ela tem que ser perfeita.
E ela acha que ela tem que aparentar a perfeição para o discípulo dela. E aí ela coloca aquela máscara de santo, de santa, aquela máscara de invencibilidade. Só que ninguém consegue viver com máscara o tempo todo. E a máscara nos adoece. E às vezes a gente se confunde com a máscara. Às vezes a gente acredita que a gente é só o missionário, que a gente é só o discipulador, que a gente é só o líder de louvor, que a gente é só o líder do PGM, só o pastor. E a gente nunca é uma coisa só. E aí a gente adoece, né? A gente adoece quando a gente quer ser perfeito, e perfeito só tem um, que é Jesus. Então a gente precisa escancarar as nossas fragilidades, os nossos pontos cegos. A gente precisa não deixar que o outro, o nosso discípulo, nos coloque num pedestal. Você vê que o próprio Jesus, quando foi abordado por aquele jovem rico que falou: bom mestre, Jesus já cortou. Não. Só tem um que é bom. E olha que Jesus é bom. Mas mesmo assim ele não quis que o jovem rico colocasse naquele momento num pedestal. Quanto mais nós que somos pecadores, é muito libertador quando você mostra suas falhas para quem está te vendo, e você pode mostrar: olha, eu sou um pecador também, veja na minha vida o que eu faço quando eu erro, o que eu faço quando eu falho, como eu peço perdão e como eu recebo a graça de Jesus em minha vida e deixo ela me transformar. Então você precisa mostrar que você ainda luta, porque o discípulo que estava começando, ele olha pra gente e vê como se tudo na nossa vida já tivesse resolvido, e não está, né? Então a gente precisa mostrar: não, eu ainda luto, eu ainda tenho minhas dificuldades, mas eu estou vencendo a cada dia. Isso dá um ânimo para ele, fala: opa, se ele vence, se ele luta, eu posso lutar também. Tem mais duas coisinhas muito importantes. Sim. É o complexo de Marte. Sabe o que é complexo de Marte? Não sei. É uma, vamos dizer que é um transtorno, é um adoecimento da mente, da alma, que leva a gente a querer sofrer desnecessariamente, que nos leva a gente a querer se sacrificar desnecessariamente. A pessoa não está pedindo o nosso sacrifício, a situação não exige um sacrifício, tem outras pessoas que poderiam ajudar, mas a gente é levado a achar que a gente precisa fazer aquilo, a gente é levado a achar que a gente tem que fazer aquilo, a gente se lança nisso. Isso é o complexo de Marte, é o complexo de buscar esse sofrimento, de se colocar nesse papel: se não fosse por mim na vida dele, se não sou eu nessa igreja, se não sou eu nessa família. Aí você fica se chicoteando, enquanto a pessoa mesmo está olhando: gente, não precisa disso. E Deus muitas vezes dizendo: eu não te pedi para fazer esse sacrifício. É uma coisa séria. Né? Então você precisa olhar muito para dentro de você e se permitir, às vezes, dizer: não, eu não vou me sacrificar agora nessa situação, eu não vou me sacrificar em tudo. O outro também precisa aprender, o outro também precisa crescer, né? E por fim, um último cuidado necessário no relacionamento discipulador é se livrar da tirania do resultado. O resultado não compete a você, o resultado não é você que realiza. Portanto, você não pode se cobrar pelo resultado. Você se cobra por ser fiel. Você se cobra por fazer o que Deus mandou você fazer. Você se cobra por obedecer à voz do Espírito e aproveitar as oportunidades. Isso sim. Mas o resultado é entre o Espírito Santo e a pessoa, né? Não vou entrar na polêmica calvinismo-arminianismo, mas de um lado ou do outro, não é você que faz, sim, tá certo? Sim. Ou é Deus ou é a pessoa, não é você. Então, livre-se dessa tirania de achar que você pode fazer a conversão acontecer, tá? Então, são mais ou menos esses os cuidados que a gente precisa tomar. Show de bola, 4h10 agora. Então, esse foi o nosso Somos Um de hoje.
Universitários Missionários com o pastor Marcelo Santos. Muito bom falar sobre amizade. Se a gente fosse ler aqui todas as perguntas que chegaram várias perguntas aqui ainda, viu, pastor? Eita, que legal. Mas aí a gente ia ficar a tarde todinha, mas eu quero agradecer aqui a galera que tá participando, né? Abraçar o Eduardo José, lá da Congregação Batista do Brejo, no estado do Maranhão. Tá aqui participando com a gente. Enói também tá aqui mandando mensagem, da Igreja Batista em Camutanga, Pernambuco. Colocou aqui quantas verdades, né? Maravilha, glória a Deus. Tem a Isabel Nogueira, lá de Brasília, tá aqui dizendo que tá curtindo muito a Rede 316. Então é isso, obrigado a todo mundo que interagiu com a gente, que tá aqui participando, mandando suas perguntas e seus comentários. A Leonardo também, lá de Teresina, no Piauí, da Igreja Batista Nova Canaã. É muito bom ter o feedback de vocês. Pastor, a gente agradece mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Somos Um. Eu que agradeço a oportunidade, tá sendo uma bênção a cada dia. Pronto, então semana que vem estaremos de novo aqui? Se Deus quiser. E o tema? Mesma bate-hora, mesmo bate-canal. O tema, para não deixar que as pessoas acham que a coisa está esfriando, o tema é namoro, casamento e sexo. Eita! Namoro, casamento e sexo, tá aí, gente, ó. Já se programa para estar com a gente sexta-feira que vem aqui na sua 316, de 3 às 4 da tarde, com o pastor Marcelo Santos. Nós somos o Pastorzão. Convido a galera para conhecer aí as redes sociais do projeto. Isso, conheça o projeto Somos Um. Nossa missão é capacitar o universitário cristão para iniciar um movimento de multiplicação de discípulos nas universidades em todo o Brasil. Para isso, nós temos materiais impressos que você pode comprar em livrariamissõesnacionais.org.br. Temos materiais online gratuitos que você pode adquirir em igrejamultiplicadora.com.br. Temos vídeos no YouTube, no canal Somos Um Universitários Missionários, e você pode acompanhar o nosso dia a dia na Instagram, @Universitários Missionários. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.